Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião aqui do nosso NEP Gesiel. Hoje, dia 18 de maio de 2026, prosseguimos aqui com a nossa proposta desse ano de estudarmos o Sermão do Cenáculo, que percorre vários capítulos de João, né? Estamos no capítulo 15 de João, na terceira semana do capítulo 15, né? Então, como é de praxe aqui, uma leitura aqui dos últimos versículos que a gente viu, e depois a gente inicia. Esses dois primeiros aqui que a gente viu na semana passada, a gente prossegue hoje a partir do 9º versículo, né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos acontecerá. Nisto foi glorificado meu Pai, para que estejais produzindo muito fruto e vos torneis meus discípulos. E, a partir de agora, a gente começa aqui, né? Assim como o Pai me amou, eu também vos amo, vos amei. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho observado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos falado essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria se cumpra. Este é o meu mandamento, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, o capítulo vai até o versículo 17, né? Mas depois a gente vê o restante. Vamos aqui para a nossa proposta de hoje, né? Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Então, vejamos. A tradução do Cláudio Fajardo é praticamente a mesma coisa, assim como meu Pai me ama, eu também. Ele muda aqui o tempo do verbo, né? Eu também vos amo, permanecei no meu amor. Então, como meu Pai me ama, e aqui está como meu Pai me amou, né? E ele explica o porquê aqui. Como em João, capítulo 13, adotamos o uso do verbo amar no presente, contrário às versões tradicionais, por ser o amor de Deus e do Cristo sempre presente. É um detalhe, né, que ele coloca que eu acho até bem interessante, né? O Cristo, do mesmo modo, ama toda a humanidade. O amor é, se assim pudermos nos expressar, a matéria-prima da criação. Está em tudo e em todos. Achei bem interessante ele colocar a matéria-prima da criação. Interessante. Vamos lá. Meu Pai me ama, diz o mestre com autoridade. Porque ele, exteriorizando esse nobre sentimento, vive na faixa vibratória do Pai. Ele chegou a falar, né? Eu e o Pai somos um. Assim, não é que ele seja privilegiado com o amor do Pai, obviamente que não, né? Mas que ele, por amar intensamente, né? Recebe naturalmente e de um modo consciente esse amor. Esse amor. E prosseguindo, eu também vos amo. Também no presente, né? Porque lá está eu, que eu também vos amei, né? Jesus é o amor feito visível. É o maior exemplo de que amar não é uma utopia, é possível. Ele, em todos os momentos, amou. Porque se a gente analisar bem, no fundo, a gente não sabe ainda amar, né? Na intensidade que Jesus nos mostrou, né? É o nosso processo, estamos nesse processo, mas a gente tem que reconhecer que no patamar que a gente se encontra, ainda, ainda não, né? Então, para se fazer compreendido, ele tomou um corpo de carne e, por intermédio de uma simples e humilde família, fez-se presente entre nós. Adequou todo o seu entendimento superior
apresentando-nos por meio de parábolas e sentenças simples tudo o que necessitávamos saber com vistas ao nosso progresso espiritual. Não bastasse isso, realizou curas, construiu amizades e exemplificou-nos a necessidade de cumprir todos os desígnios de Deus, mostrando-nos que a circunstância é sempre a vontade do Criador em favor da criatura. Só um detalhe aqui, né? Quando ele fala que adequou todo o seu entendimento superior, apresentando-nos por meio de parábolas e sentenças simples. Inclusive, a gente viu, né, que no próprio capítulo de João ele fala, né, muito vos tenho a dizer ainda, mas não sei, vocês não poderiam suportar, não é? Então, da mesma forma que a gente teve as 6 revelações, tudo é feito gradativo. O nosso crescimento é gradativo, mas o que eles oferecem para a gente também é gradativo em função da nossa condição, da nossa capacidade, vamos dizer assim, de assimilar, de entender, né? De registrar realmente no nosso coração, né? Então, ele está lembrando isso aqui, né? Nessa segunda frase aqui, segundo parágrafo aqui, né? Mas prosseguindo mais um pouquinho, permanecei no meu amor. Ele, que é o mestre por excelência, aquele que tem a missão de nos encaminhar para Deus pela educação, nos diz: permanecei no meu amor. Ou seja, também faça desse sentimento a tônica de sua conduta e de sua forma perseverante, e de uma forma perseverante. Muitos momentos de dificuldade virão, em que até esse sentimento poderá se esfriar. Entretanto, é preciso resistir. Tudo tem a sua razão de ser, e só a fé amadurecida, através do vencer esses próprios obstáculos, poderá remover a montanha de nossas dificuldades. Né? Vamos lá, assim, mais um pouquinho, vai. Importante aqui notar o pronome usado, meu amor, né? Permanecei no meu amor. Da mesma forma que a gente falou, né? Quando ele fala meu pai, vosso pai e nosso pai, né? Aqui ele está se referindo ao amor que ele dedicou a toda a humanidade, né? É como se Jesus estivesse adjetivando, dando qualidade ao amor, a qualidade que ele consegue dar, né? É o sublime amor, aquele que dá sem esperança de retribuição, aquele que se serve sem olhar a quem, ou como dizem os espíritos superiores, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, que está no livro dos Espíritos, né? Alguém quer comentar alguma coisa nesse versículo? É a gente aprender realmente, como você falou, né? A gente ainda não tem essa capacidade. Nós ainda engatinhamos muito com essa questão do amor, e esse amor dele, esse amor que ele nos ensinou, que é o de pureza realmente, como está ali, não exigir nada de ninguém, dar tudo sem pedir nada em troca. Nós ainda estamos engatinhando e aprendendo, né? A gente tem que até a questão da perdão das ofensas, isso tudo é saber amar. Se a gente não ama corretamente, a gente não vai perdoar a ofensa, a gente não consegue, porque a gente não ama corretamente ainda, né? Por isso que a gente tem um problema, se sente ofendido com alguma questão, alguma situação ocorrida com o outro para com a gente, ou vice-versa, e com isso a gente acaba tropeçando. Então, a gente está no caminho, caminhando devagarzinho, né? Lentamente, mas vamos conseguir entrar entender esse meu amor, essa qualidade de amor que ele nos ensinou, que ele veio aqui nos mostrar. E o interessante, como você estava antes mostrando ali, né?
Ele veio simples, ele veio mostrar sua humildade, ele veio passar com palavras simples, através da prática, da vivência, e não discursos, né? Nada disso, ele veio mostrar realmente em cada ato. Cabe a gente ter a humildade, devagarzinho, de reconhecer, porque somos realmente, erramos bastante, ainda temos muita coisa a aprender, mas já estamos no caminho, né? A gente tem que botar isso, que a gente está aqui, hoje, segunda-feira, conversando, discutindo isso. Isso é ótimo. A gente já está começando a mexer as nossas cabecinhas e os nossos corações. Vai, Glorinha. Ai, Glorinha. Pois é, cara, eu estava justamente, você estava falando, né, sobre esse exercício do amor, né, e passou rapidinho na cabeça, assim, o jeito de amar, as diferentes formas de amor com que você exercitar durante a sua vida. Você tem o amor pelo filho, tem o amor pelo marido, tem o amor pela mãe, pelo pai, por um amigo, por um vizinho, por um animalzinho. São as diferentes formas de amor que a gente vem estagiando, né? Para lá na frente concretizar esse amor tão esperado, né? Mas, enfim, tem até um livro muito interessante que ele fala, eu não lembro, acho que é do Roberto Almeida, eu não lembro bem, mas é assim, sobre o amor, né? Então, ele diz que o amor o perdão está diretamente relacionado com o amor. Se não me engano, posso até confirmar, eu li esse livro há muito tempo. Então, é assim, o amor como o perdão como amor e o amor como perdão. Então, que é uma direção, que é uma relação direta que você tem. Quanto mais você consegue exercitar o perdão, mais amor você tem, entendeu? Que a relação é direta, é diretamente proporcional, o amor ao perdão, tá? Só isso. Obrigada. Muito bom, Glória. Tem tudo a ver com o Alberto Almeida mesmo. Ele tem um livro sobre o perdão, né? Tem tudo a Isso, ver com o então que é você ele fala. mesmo, é dele mesmo. Ele tem um livro que é sobre o perdão, Vale a sim. pena, é bem gostosinho de ler. Adoro Alberto Almeida. Marta? Oi, vocês estão me ouvindo bem? Então, é muito importante, né, isso que a gente está conversando, ele fala, né, para a gente permanecer nele, né, porque não há outro jeito, né, porque tem um filme no YouTube, 127 horas, que retrata muito a correria que nós temos no mundo, né? Principalmente os mais jovens, que vai atropelando, né? Atropelando, atropelando naquela correria. E o que que acontece, né? Na maioria das vezes, as pessoas nem têm tempo de parar, né? O tempo que tem, às vezes, num domingo, vai, uma grande parte, né? Só vai ao culto ou à igreja, mas assim, parar uma vez ao dia, pelo menos, que seja no horário da Ave Maria, né? Ainda somos poucos, né? Isso. Então, esse Então, tá. permanecer em mim é muito importante. Muito bom. Vamos prosseguir aqui, pessoal. Versículo 10. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho observado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Como a gente já comentou mais do que uma vez, vou falar aqui de novo, né? Ele vai repetindo, né? Ele vai repetindo o sentido, assim, fundamental, assim, né? Principal do que ele está tentando transmitir, ele vai repetindo várias vezes. Vai mudando assim uma palavrinha, mudando algum detalhe, que é para maior entendimento. E se ele repete tantas vezes é porque realmente ele considerava de grande importância, né? E que a gente precisa realmente atentar para isso, né? Certo? Então, peraí, gente.
Então, prosseguindo aqui a leitura, uma diferença aqui na tradução, né? Aqui ele fala, se observardes os meus mandamentos, permanecereis. Aqui ele fala, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que tenho guardado, ele muda esse verbo, né? Então, guardardes e guardado aqui. Vamos lá. Se guardardes os meus mandamentos e permanecereis no meu amor. Porque, para mim, o verbo permanecer, ele é forte, né? Porque eu acho que a gente até comentou isso semana passada, que a gente tem altos e baixos, né? Tem momentos que a gente está, assim, com o lóbulo frontal, assim, exalando amor, né? Mas tem outros momentos que a gente volta lá para o porão, né? Volta lá. Então, a gente tem esses altos e baixos, e é normal para o nosso patamar evolutivo, né? Então, quando a gente permanecer, é porque a gente não vai sair mais de lá, né? Então, esse verbo, para mim, esse verbo, ele é bem forte. Permanecereis no meu amor, né? Então, vamos lá. Ó. Jesus nos fala da necessidade de permanecer no seu amor, de agir baseado na compaixão pelo semelhante e na compreensão de todas as suas dificuldades. Aqui, ele mostra como fazer isso. Se guardardes os meus mandamentos. Isso é, se observarmos, se executarmos o que ele ensinou. E ele, que já conhece o caminho, pois o percorreu, por saber como se dá o desenrolar do processo evolucional, dá um caráter de ordem, de mandamento a essa expressão. É imperativo, é urgente, desse modo, acolher em nossa intimidade seus preceitos, fazendo deles rotina. Só assim estaremos construindo nossa felicidade, desativando em nós a conexão com a imprevidência. É um vigiar em última instância, né? Vamos lá. Permanecereis no meu amor. Queria falar alguma coisa, Sara? Falou que parece... Não? Permanecereis no meu amor. É o mestre sussurrando em nosso coração. Bonitinho, né? Dando-nos o alento que se faz necessário a fim de nos tornarmos melhores a cada instante. É uma coisa que, todas as vezes que eu faço prece, se eu estou falando para alguém, eu sempre falo isso e sempre penso, porque eu sempre penso em Jesus, eu sempre penso nele sorrindo com as mãos estendidas, assim, chamando a gente, né? Então, é isso que eu... Ai, desculpa, gente. Porque é isso que eu entendo, o tornarmos melhores a cada instante, né? Que a gente consiga chegar até a mão dele, assim, né? Dele chamando a gente a cada instante, né? É muito, muito gostoso isso, muito lindo. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no meu amor. Ou seja, ele dá a receitinha aqui, facinho da gente seguir, né? Facinho, facinho, facinho. Não há nesse convite feito a seus discípulos de todos os tempos, o de vivenciar o que ele nos trouxe, nada de impróprio ou impossível. Jesus mostra abertamente sua relação com o Pai, sua dependência e lealdade aos desígnios superiores. Fica claro nesses textos que Jesus não é Deus, como se pensou por algum tempo. Entretanto, é um com ele, em matéria de fidelidade. E é aí que entendemos sua autoridade, por ser coerente com tudo o que ensina, usando desse amor que ele prega, ensina-nos o mecanismo deste caminhar de forma tranquila e segura. Tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Façamos o mesmo. Todavia, elejamos como nosso Pai
aquele que é soberanamente justiça e misericórdia. Comentários? Algum comentário? Eu tenho, Marta, né? Eu acho que Marta, olha, Oi, não oi. dá, Marta, por favor. A gente não consegue entender o que você está falando, ou você veja aí o que você pode fazer para a gente ouvir melhor você. Oi? Ela sumiu? Ela caiu. Ah, ela é de volta. Daí, volta. Vê se você consegue falar, Martinha, agora. Não? Vamos deixar. Aí depois. Oi, Pronto. gente, Oi. desculpa. Ah, Ainda tem espaço para falar? fala, querida, fala. Então, a gente, eu acho que eu permaneço, né, em Cristo e em Deus, né, toda vez que eu não desisto, sabe? Toda vez que, por mais que o mundo esteja mostrando, né, que está naufragando, que eu busco a minha fé, que eu crio a esperança de que vai haver a renovação. Então, permanecer, para mim, significa esse ato de bravura, de coragem, sabe? De luta e de desbravar cada dia, né? Cada dia é um garimpo que a gente enfrenta para retirar, né, pedras preciosas daquilo que está muito incrustado, muito difícil de tirar. Mas aí a cada vitória que você vê que você conseguiu, você permaneceu nele, com certeza, né? É isso. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, olha. Emmanuel não podia faltar, né? Lógico. Ele comenta esse versículo aí que a gente está vendo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Quem observa o mal e o remédio contra o mal nos campos de provação do mundo é naturalmente induzido a refletir no pensamento livre e nos recursos neutros que nos cercam. Vejamos alguns. Com a pedra, tanto se pode ferir ou injuriar, quanto edificar ou esculpir. A criatura é livre para usar o fogo de maneiras diversas, como sejam extinguir o frio, afastar as trevas, preparar o próprio alimento, condicionar a matéria ou destruir através do incêndio. Da morfina que se extrai na terra, o alívio do enfermo, retira-se igualmente a dose de veneno sutil que dilapida as energias orgânicas de quem se compraz com o abuso do entorpecente. Nas mãos do homem, o dinheiro é trabalho ou inércia dourada, educação ou desequilíbrio, beneficência ou sovinice, bondade ou violência, prosperidade ou penúria. A força atômica é suscetível de garantir o brilho do conforto e da indústria, tanto quanto é capaz de ser manejada por morticínio e arrasamento. Assim também acontece com os tesouros do tempo, rigorosamente iguais para todas as criaturas, segundo o critério da eterna justiça. A hora do chefe e do subordinado, do homem culto e do homem menos culto, da pessoa transitoriamente mais favorecida ou menos favorecida de recursos materiais, é matematicamente constituída de 60 minutos. A hora de todos eles, né? É de 60 minutos. Somar semelhante valor ao bem ou ao mal, melhorando condições ou agravando problemas em nossa própria vida, será sempre questão de atitude pertinente a nós mesmos. Ou seja, a escolha é nossa. É nossa. Como ele colocou aqui no começo, Jesus já deu a receita, né? Deu a receita, na verdade. E seguir ou não a receita
É lógico que a gente sabe que não é fácil, que não permanecemos full time, mas, né, estamos, como a Jussarinha estava falando, estamos a caminho, não podemos esquecer disso e nem desanimar, né, mas prosseguir, perseverar. Alguém quer comentar E aí? o tempo é o mesmo para todos, né? Aí cabe a cada um resolver realmente andar, agir, seguir, modificar, seguir a ele, entender. Cabe a cada um de nós, é de cada um. Por isso que eles falam tanto, né, da questão da perda de tempo, né, quando a gente chega lá, que é o maior aborrecimento para o nosso coração é o tempo que nós perdemos, né, é o tempo que nós perdemos. Vamos lá, mais um pouquinho. Tenho-vos falado essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria se cumpra. Parece que ele mudou de assunto, né, Breu? Agora, para que a minha alegria esteja em vós. Vamos lá. Digo-vos isso. A tradução dele, a única diferença é que aqui no final, né, a alegria se cumpra, e ele fala alegria seja plena, né? Vamos lá. Digo-vos isto. Falando assim, Jesus demonstra o grau de consciência que tinha de sua missão, o que não poderia ser diferente em se tratando de um espírito da evolução que ele é. Prestemos atenção desse modo no isto a que se refere o Rabi. Esse isto aqui, isto que ele fala, digo-vos isto, né? Esse no isto aqui, né? Para que a alegria do Cristo, minha alegria, né? Ou seja, a alegria contida em qualquer atitude que tenha por base o amor. É o que diferencia o cristão de outro qualquer, que por qualquer motivo faça o bem. Essa frase dele me lembrou aquele trecho que a gente já estudou, que ele fala, né? Ele está falando, na verdade, da conexão nossa com ele, quando essa conexão for plena, vamos dizer assim, que até vou falar isso na palestra mais para frente, que quando a conexão nossa com ele for plena, tudo o que pedires ele fará, né? Lembra? Porque aí a nossa conexão é una com ele, é perfeita com ele, então todos os nossos quereres, vamos dizer assim, vai estar em perfeita harmonia com ele, portanto, em perfeita harmonia com o Criador. Então, pedir em nome dele, né? Pedir em nome dele é a mesma coisa que ele pedir, porque é uma conexão perfeita, né? Então, é mais ou menos isso que eu entendo quando eu leio essa primeira frase aqui. Não estamos com isso dizendo que só o adepto do Cristo faz o bem com alegria, lógico. Não, de modo algum é isso o que quisemos dizer. Entretanto, afirmamos que todo aquele que já compreendeu a essência do Evangelho serve com a alegria natural advinda do amor, que ela está sempre presente em seu modo de ser e de compreender todas as coisas. Na verdade, eu acredito até que até as pessoas possam existir pessoas que nem vamos dizer assim, acreditam, vamos dizer assim, em Jesus, no seu evangelho, possam ter. Eu pessoalmente conheço uma pessoa que não acredita em nada e que é uma excelente pessoa, que faz coisas maravilhosas, que é uma pessoa assim extremamente participante dentro da família, que auxilia os outros, enfim, sabe, sempre muito centrado em tudo que faz. Então, realmente é da pessoa, né? É da pessoa, nenhum rótulo vai dizer se está salvo ou não, vamos dizer assim, né? Não é o rótulo que diz. Mas, prosseguindo, Jesus explicou o que expressou anteriormente sobre o amor com objetivo. Para quê? Ele fala aqui, né? Para que a minha alegria, né? Para quê? De mostrar àqueles que seriam os disseminadores de sua boa nova, a importância de realizar com alegria tudo o que fosse feito. Quando esse sentimento ainda não se faz presente no que realizamos, é isso de que ainda não compreendemos as lições do Nazareno.
Porque se ao servirmos ou realizarmos qualquer atitude no bem, fizermos ainda por dever, é nas faixas da justiça que estamos nos movimentando. O que, em alguns casos, já é uma vitória, mas não nas do amor. E tem gente que, né? Não, eu vou para a casa espírita, porque senão eu vou para o umbral, né? Eu vou ajudar na cesta básica, porque senão eu vou acabar no umbral, né? Não é isso, né? Tem que fazer com amor e com alegria, né? E quando você faz com amor, realmente é feliz, é uma alegria para o nosso coração. É uma alegria, né? E uma frase aqui, um versículo que está em Gálatas, que diz muito disso, né? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E seguindo. Então, para que a alegria dele esteja em vós, isto é, na intimidade da criatura. É a alegria definitiva, e não aquela que às vezes faz parte do nosso cotidiano, né? É o que a gente falou do permanecer, né? São os nossos altos e baixos, né? Então ele fala aquela que às vezes faz parte do nosso cotidiano. Aquele que está em perfeita conexão com Deus sente uma confiança e um gozo íntimo que só essa condição permite sentir. Por isso, a relação anterior entre o amor do Cristo, o amor de Deus e da nossa necessidade de assim fazer. Ai, ai, ai. E aí, prosseguindo mais um pouco nesse versículo, e a vossa alegria seja plena. Plena, repleta, abundante, completa. É interessante que o Cláudio, né, ele muda algumas palavras e ele justifica de maneira perfeita, né? Que a alegria seja plena, lá não está plena, né? Plena, repleta, abundante, completa. Aí a nossa alegria se torna como a dele. Jesus veio nos ensinar o caminho da libertação, da plena integração em Deus. Dessa forma, o que realizamos em nome dele não deve ser feito a toque de caixa, de qualquer maneira, e sim envolvido no sentimento mais nobre que possuirmos. Viver é preciso, porém, ele veio nos ensinar a viver bem, viver com alegria. Vida em abundância. Aí está escrito aqui, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E aí? Alguém quer comentar? Para mim, esse Para texto, mim, quem que tá falando? Marta, Ah, para mim o texto mostrou uma coisa que eu ainda não tinha, né, percebido, que é atingir essa alegria independente, né, de da gente estar às vezes passando por processos angustiantes e que eu acho que vem realmente da necessidade do auto-amor, né? Porque, por exemplo, a vida está muito difícil, né? Está muito no bairro que eu moro, mataram não, né? Feriram 2 policiais, feriu feio 2 rapazes jovens, né? E a gente vendo assim aquele rapaz ainda jovem, caído ali, cheio de sangue. Isso não alegra ninguém, né? Isso nos entristece, né? Porque, enfim, são consequências, né, daquilo que eles estão procurando. Em contrapartida, né, eu não posso deixar cair a minha a minha alegria, porque vai me negativar, né. Então, como assim, colocar na causa e efeito, né,
aquilo a que cada um, as escolhas, né, de cada um, mas não ficar trazendo para si uma negatividade por causa disso. E aí, em contrapartida, permanecendo em Cristo, em Deus, né? Aí vai movimentar a fé, e aí essa alegria vai contribuir para que a saúde mental, né, se estabeleça na gente. Tá ok. Muito bom. Vamos lá, vamos seguir. Este é o meu mandamento, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Ele já trabalhou isso no capítulo 13, na verdade, né? Foi quando ele colocou esse mandamento, né? Olha, esse é o meu mandamento. Em João 13, Jesus fala em novo mandamento, né? Por ser este do modo pelo qual ele se expressa realmente novo, né? Porque antes, amai-vos uns aos outros como amar o próximo como a si mesmo, né? E aqui ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Esse é o novo mandamento que ele colocou, né? Por ser este do modo pelo qual ele se expressa realmente novo, né? Aqui ele diz meu mandamento, como que confirmando a importância deste para a realização da criatura em relação aos seus objetivos superiores. E também ser esta a via única para a efetiva libertação da criatura em relação às suas imperfeições. Importa-nos saber desse modo que esse é o mandamento de Jesus, o resumo de tudo aquilo que ele nos tem ensinado. Assim, o que for contrário a essa afirmativa não pertence aos ditos do Senhor e deve, portanto, ser por nós evitado. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Já foi isso que a gente já estudou lá no capítulo 13, né? Tá? Então, isso ele está repetindo aqui, a gente já debateu bastante lá no capítulo 13, né? Vamos ler aqui o texto do Emmanuel que ele fala sobre esse versículo aí, que é o versículo 12 mesmo, o versículo 12, ó. Meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Existem, está no livro Segue-me, força. Existem na vida força e força. A força da gravitação se exerce entre todas as partículas do universo e, conquanto equilibra os mundos na imensidade cósmica, não cria o menor vínculo de compreensão fraternal na intimidade do ser. A força elétrica move guindastes de grande porte, mas, embora sustente máquinas de assombro poder transportando toneladas, não diminui, nem mesmo de leve, o peso da angústia do coração. A força executiva determina obediência aos textos legais e se logra, muitas vezes, influenciar milhares de destinos. Nem sempre consegue modificar no espírito esta ou aquela íntima decisão. A questão do Código Civil, né? Tem muita gente que, não faço isso porque senão eu vou preso, né? Então, controla por conta da lei, mas não por conta do seu parecer interior, né? A força física preside campeonatos de habilidade e robustez, conseguindo subjugar adversários até mesmo no terreno da agressão e da violência. Mas não clareia o menor dos distritos no campo do sentimento. A força das forças, porém, aquela que sublima os astros e alimenta motores para o bem, que dirige para o bem, que encaminha a autoridade para a misericórdia e aciona os braços do serviço aos semelhantes, é a única que penetra a alma e lhe orienta os impulsos na direção da felicidade e da paz, da elevação e do entendimento. É a força do amor. E aí, tudo bem?
vai clareando e vai fortalecendo mais a ideia de que, como ele falou lá no começo, né, é a força criadora de tudo, né? O amor é a força criadora de tudo. E tem outro texto aqui do Emmanuel que está relacionado com isso, que está no livro Escrínios de Luz. Sejamos irmãos. Meu amigo, guarda a luz divina nos olhos do entendimento, porque no lar, na sociedade ou no mundo, somos sempre a grande família humana, cujos membros sempre nós mesmos se integram indissoluvelmente entre si. Quando a reprovação ou a crítica te assomarem ao pensamento inquieto, recorda que somente vemos nos outros as imagens que conservamos dentro de nós. E cada homem julga o próximo pelas medidas que estabeleceu para si mesmo. Encontrarás o mal quando a maldade ocultar-se em teu coração, à maneira de serpe invisível. Ouvirás a irreverência quando os teus ouvidos permanecerem tocados pela sombra espessa da desconfiança. Identificaremos o procedimento censurável quando ainda alimentamos em nós os motivos de tentação degradante, induzindo-nos às mesmas quedas que observamos naqueles que se tornaram passíveis de nossa crítica. Quando nos irritamos, vemos a nossa própria má vontade naqueles que nos cercam. Quando desanimados, encontraremos razões para o desalento nas mais belas notas de alegria em nosso ambiente. Amai-vos uns aos outros, aconselhou o Divino Mestre. Amando fraternalmente, seremos, em verdade, irmãos do ignorante e do infeliz, do aleijado e do enfermo, de modo a ser-lhes efetivamente úteis. Jesus, no Evangelho, não pede censores, aguarda companheiros de boa vontade, que, olvidando todo o mal e surpreendendo o bem celeste em todos os escaninhos da terra, com ele colabore para que o mundo se faça mais feliz e para que o homem se faça realmente melhor. Difícil, né? Essa coisa da gente, quando a gente critica o outro, que a gente sempre ouve, né, o comentário que se a gente está criticando o outro, se a gente está julgando o outro, é porque aquilo ainda nos incomoda, então ainda existe dentro de nós, né? Eu me lembro que uma vez estava conversando com o Arthur sobre isso, e não sei se eu já comentei com vocês, se eu já comentei, desculpa, mas é que tem a ver com o texto. Eu comentei com ele e falei o seguinte, assim, Arthur, mas tem momentos, né, que a gente vê algumas coisas, sei lá, um estupro, um assassinato, alguma coisa assim, né, alguma coisa muito forte, né, e que realmente aquilo nos incomoda muito, né, deixa a gente perturbado, lógico, né. E, então eu falei, pô, mas tem certas coisas que a gente vê que a gente seguramente não existe mais a possibilidade dentro de nós de efetuar alguma coisa parecida, né? E ele comentou que o parecer dele, né, é que se aquilo ainda nos incomoda tanto, é porque já existe, pode não existir nesse momento, não existe mais em nós a possibilidade nesse momento, né? Mas já existiu, e de alguma forma nós ainda guardamos algumas lembranças no nosso espírito, no nosso perispírito, algumas lembranças, algumas pequenas cicatrizes, vamos dizer assim, que ainda não foram totalmente eliminadas, né? E que em certos momentos ainda retorna aos nossos sentimentos, né?
Então, alguma coisa que existiu. Talvez não exista mais a possibilidade, mas ainda não foi completamente tratada. Completamente tratada. Pelo menos foi o parecer que ele me deu a respeito disso. E é bem possível, realmente, né, Gi? Prosseguimos? Prosseguimos. Ninguém tem maior amor do que este. Ter alguém entregado sua vida por amor. Quem que entregou sua vida por amor? A tradução dele está praticamente: ninguém tem maior amor que aquele que entrega seu ser por seus amigos. Parecido, mas no final, entregue sua vida por amor e aquele entrega seu ser por seus amigos. Jesus nos chamava de amigos, né? Não os chama mais de servos, mas de amigos, né? O ninguém que está aqui no começo. Ninguém quer dizer nenhuma pessoa. Dizendo desse modo, Jesus não deixa nenhuma dúvida quanto ao que vai falar a seguir. Tem maior amor. Maior é o que excede o outro em tamanho, espaço, intensidade, duração, grandeza, número, importância, etc. Desculpa, isso daqui é a referência, eu devia ter modificado, aqui não modifiquei, desculpa. Só podemos usar esse adjetivo quando em comparação entre duas ou mais grandezas. É maior ou menor que alguma coisa, né? Você está comparando algumas coisas, né? Para dizer se é maior ou se é menor. Portanto, ao usar essa palavra, Jesus nos faz ver que, pelo menos em nosso atual estágio evolutivo, o amor tem gradações. Isto é, existe amor em maior ou menor intensidade. Isto vem comprovar o que dissemos anteriormente. Se antes ele disse, ame a vosso próximo como a ti mesmo, aqui ele aprofunda a lição, mostrando que que seu mandamento é mais importante. É amar como ele amou. Este é o maior amor. Este é o maior amor. Aquele que a gente comentou, né, no início da nossa reunião aqui, que a gente ainda, pelo menos eu, desculpem vocês aí se tem algum espírito puro aí assistindo, né? Eu ainda não cheguei lá, né? Mas vamos ler Emmanuel aqui? Alguém quer falar alguma coisa aqui? Ele comentou já isso, né? Vamos lá. Caminho, Verdade e Vida, 86, Jesus e os amigos. Olha os amigos aí. Porque ele fala, gozado, né? Que a tradução do Haroldo é diferente, né? Mas a tradução que o Emmanuel usou, ele também coloca amigos aqui, né? Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Vamos lá. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação do seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar, nas bodas, né, de Caná. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o Mestre o supremo abandono. Todos o abandonam, né? Menos João. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores.
Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes, depois de dizer que daria sua vida a ele, né? João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. A gente até entende um pouco, né, a postura daqueles discípulos naquele momento, depois eles mudam muito o posicionamento, né? Porque naquela época, né, a crucificação era a coisa mais terrível que podia ter em termos de penalidade, né? E as pessoas da família, os que compartilhavam com a mesma ideia, tal, poderiam ser, assim, jogados ali no mesmo balaio, vamos dizer assim, né? Na mesma condição. Então, realmente, eles fugiram, né? Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Que coisa, né? Emmanuel é fantástico, gente. Emmanuel tem cada uma aqui. Então, E a assim, gente passa por isso, porque quando a gente começa a querer realmente seguir, a ler, a se informar, a seguir Jesus, você tem os seus amigos, né, que não aceitam e ficam te perturbando isso. Então a gente tem que seguir em frente mesmo, não espere nada, vamos embora, vamos seguir, temos que ser nós só. É cada um dentro da sua consciência, seguindo o caminho que acha importante seguir. e como ele falou aqui, né? Quando você chegar na porta estreita, cara, você vai estar, é você e você, só você. Então, né, não é que a gente, por exemplo, vá abandonar ou vá, sei lá, fazer o que, nada, né? Muito pelo contrário, né? Já nos textos anteriores a gente viu isso, exatamente isso, né? Vamos compreender, vamos ter compaixão, vamos ter, né? Vamos entender todos os posicionamentos diferentes do nosso, né? Entretanto, saiba que depende só de você. A porta estreita É de cada um, não é é depender de de ninguém. cada um. É de cada um. Vamos ver. Seguindo mais um pouquinho aqui. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos ordeno. É uma frase que pode deixar, assim, alguns... Quer dizer, que se eu não fizer o que eu ordeno dele, ele não vai me considerar como amigo dele? Não é nada disso, né, gente? Não é nada disso. Muito pelo contrário, porque o amor dele é infinito para todos, né? Sejam os que o aceitam e sejam os que não o aceitam, os que criticaram, os que, né? Afinal, ele não falou, pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, né? Então, né, não tem como, mas vamos buscar qual é essa significação aqui, né? Então, vós sois meus amigos. Por meio da formação de nossos mentores da espiritualidade, aprendemos que um dos maiores títulos que um espírito pode receber na vida maior é o de amigo. Emmanuel ainda nos afirma, em outras palavras, que a amizade é um dos sentimentos que mais nos aproximam do Criador. Eu lembro de uma frase que está no Boa Nova, né? É que eu vou lembrar aqui, que eu gosto muito, né? Que Jesus fala para Simão Pedro, né? Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Naquele capítulo que o Simão Pedro questiona ele, porque ele transformou água em vinho, né? E só Simão Pedro mesmo para fazer isso, né? E questionar Jesus, né?
E ele fala, eu estou com meus amigos, né? Eu amo a todos, né? E ele fala, como é que ele fala também? Conheces a alegria de servir a um amigo, né? E é Jesus, é Jesus. Vamos lá, ó. Na realidade, a amizade está intimamente ligada ao amor, pois o amor verdadeiro é aquele em que há grande amizade. Desculpa. Portanto, se nas relações comuns a amizade tem todo esse valor, imaginemos o que não é, então, estar à altura de ser amigo do Cristo. Por isso, há um preço, há uma condição. Se fizerdes o que vos mando. Jesus é o amigo incondicional. A amizade dele, para nós, jorra incessante. Todavia, para que estejamos em condições de ser nomeados amigos dele, necessário se faz de nossa parte um grande esforço, se fizermos o que vos mando. Por que essa condição? Fazer implica agir, sair da ociosidade, tornarmos-nos dinâmicos. Obediência é obediência o que nos manda. Desculpa. O que nos manda, por sua vez, denota humildade, atendimento aos desígnios superiores. São essas as qualidades imprescindíveis para adquirirmos a espiritualidade necessária. Podemos dizer ainda que tal envolvimento requer uma fidelidade absoluta aos objetivos maiores do espírito. É preciso que o nosso eu profundo esteja em perfeita harmonia com o Pai. É imperioso que realizemos uma transformação moral sem superficialidade, a ponto de termos no amor o combustível de nosso evoluir. É isso o que ele quer, pois o que nos manda é exatamente que amemo-nos uns aos outros. Essa é a única regra, a imprescindível para sermos definitivamente felizes, portadores de saúde e de uma amizade plena. Opa! E aí? Linda essa frase, né? A ponto de termos no amor o combustível de nossa evolução. Gente, lindo do nosso evoluir. Lindo, lindo. Muito legal. E aí, seguimos? Tem textos aqui do Emmanuel. Vamos lá. Palavras de vida eterna diante do Mestre. É esse versículo aí. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Aspirando ao título de amigos do Senhor, urge não lhe perdermos as instruções. Imbuídos de entusiasmo, somos pródigos em manifestações exteriores. Quanto a esse propósito, acrescendo notar que quase todas elas se caracterizam por alto valor indutivo. Esforçamo-nos por estudar-lhe as palavras e atitudes e, claramente, não dispomos de quaisquer recursos outros para penetrar-lhes o luminoso sentido. Administramos conselhos preciosos em nome dele, sem que nos seja permitido manejar veículo mais adequado às circunstâncias, a fim de que irmãos nossos consigam encontrar a direção ou o caminho de que se mostram carecedores. Escrevemos páginas que lhe expressam as diretrizes, e não nos cabe agir de outro modo para que se nos amplie na terra a cultura de espírito. Levantamos tribunas em que lhe retratamos o ensino pelo verbo bem posto, sendo necessário que assim procedamos, difundindo esclarecimentos edificantes que nos favoreçam a educação
dos sentimentos. Realizamos pesquisas laboriosas, ajustando as elucidações inspiradas por ele aos preceitos gramaticais em voga, competindo-nos reconhecer que não existe outra via senão essa para fazer-lhe a orientação respeitada nas assembleias humanas. Entretanto, isto basta. Ele mesmo não se limitou a induzir. Demonstrando a própria união com o eterno bem, consagrou-se a substanciá-lo na construção do bem de todos. Em verdade, podemos reverenciar o Cristo aqui e ali, dessa ou daquela forma, resultando invariavelmente alguma vantagem de semelhante norma externa, mas, para sabermos como usufruir-lhe a sublime intimidade, é forçoso lhe ouçamos a afirmação categórica: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Tudo bem? Prosseguimos, então, tem mais um texto do Emmanuel aqui, do mesmo versículo. Amigos de Jesus, palavra de vida eterna. Em toda parte, Cristo possui legiões de admiradores, mas os tiranos da humanidade também as adquiriram. Multidões de partidários, entanto, os verdugos de nações igualmente as tiveram. Grupos de incensadores, todavia, os promotores das guerras de assalto e de extermínio também lhes conheceram a adulação. Filas de defensores intransigentes, contudo, os inimigos do progresso igualmente as enumeraram junto de si. Assembleias de analistas, no entanto, os chefes transviados que passaram nas eminências da história ainda hoje contam com elas. Jesus, até agora, é cercado entre os povos mais cultos da terra de inúmeros crentes e fanáticos, seguidores e intérpretes, adoradores e adversários, mas os empreiteiros da desordem e da crueldade também os encontram. Fácil reconhecer que os comandantes da perturbação e da delinquência não conhecem amigos, de vez que o tempo se incumbe de situá-los no ponto certo que lhes cabe na vida, extinguindo a hipótese de ilusão com que se jungem aos companheiros. Cristo, porém, dispõe de amigos reais que se multiplicam em todas as regiões do planeta terrestre, à medida que os séculos se lhe sobrepõem à crucificação. E esses amigos que existem no seio de todas as filosofias e crenças não se distinguem tão só por legendas exteriores, mas, acima de tudo, por se associarem a ele em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando-lhe os ensinos. Comentários, pessoal? Na verdade, somos nós que temos que nos tornar amigos do Cristo, né? Da parte dele, todos nós somos amados. Mas são as nossas atitudes que vão mostrar se nós realmente nos sentimos realmente amigos dele, né? A nossa postura é o nosso patamar evolutivo, né? Fala, querida. Em todos os textos, né, que a gente viu até agora, sempre a premissa: eu vos tenho como amigos. Agora, vocês é que têm que se tornarem meus amigos. Né? Isso. Então, tem condições para isso.
É muito claro, né, essas duas, né? A premissa de que ele é amigo, né? Ele os chama amigos, ele deseja que eles sejam amigos, ele faz tudo para que eles sejam amigos, né? Ele mostra de todas as formas a maneira de se ser amigo, mas ainda assim fica o nosso livre-arbítrio, né? A decidir se vamos realmente nos tornarmos amigos de verdade. Desculpa É o isso aí, atraso, né? tá, Val? Depois Imagina, você vai ler que lá, eu isso. deixei um recadinho para você. Tá. Então, e todo o capítulo, né, na verdade, traz isso, né? Se permanecerdes nas minhas palavras, né? Se permanecerdes, se seguires os meus mandamentos, né? Se seguirem as minhas palavras, os meus ensinos. Então, a gente vê esse condicional que ele dá, né? Essa condição que ele dá, que é uma condição que só depende das nossas decisões, das nossas escolhas, né? Das nossas atitudes, né? Então, é bem por aí mesmo. Vamos lá. Não mais vos chamo de servos, olha aí como a gente comentou, né? Porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que ouvi junto de meu Pai vos dei a conhecer. Bonitinho, né? Não vos chamo servos. A condição de servo é interessante para aquele que assim se faz de forma consciente. Será maior no reino aquele que mais servir, nos ensina o mestre, né? Porém, essa é uma condição louvável, se daqui para lá se dê de dentro para fora. Se essa é uma situação definida de fora para dentro, ou seja, se alguém nos chama de servos, é porque, de certa forma, esse alguém nos é superior. Há uma ordem natural, um impositivo do momento, né? Uma, uma ação, provavelmente, que espera uma retribuição, né? Que espera um salário, que espera né? Uma remuneração. Apesar da hierarquia que havia entre o Senhor e os discípulos, naquele instante de comunhão espontânea, Jesus, numa atitude de amor, se fazia íntimo de todos. Já não vos chamo de servos. Ou seja, se em algum momento eles já serviram de forma inconsciente, agora não era mais assim. E continuando, explica, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. A condição natural, o superior, não precisa dar satisfação ao inferior. Aquele que ainda se acha em posição de inferioridade não tem a capacidade de saber o que ou como realiza o que lhe é superior. É da lei. O menor nunca poderá conter o maior. Isso significa que, enquanto estivermos ainda agindo, atendendo aos imperativos da justiça, ou trabalhando por imposição da circunstância, ainda não estaremos em condições de obter a tal sonhada liberdade. Só quando nos fizermos senhores, pela autoridade real do amor em nosso padrão de conduta, é que nos tornaremos libertos, donos da condição que nos permitirá ir e vir, sair e voltar. Mas vos chamo meus amigos. Jesus eleva seus adeptos à condição superior de amigos. E meus amigos, diz ele, já vê neles o potencial da compreensão e do amor dinamizado. Se antes eles eram chamados servos, agora eram amigos.
já comungavam assim na intimidade do Senhor, já possuíam a mesma aspiração. Se o mundo nos chama disso ou daquilo, pouca importância tem, pois o mundo normalmente comunga interesses mesquinhos e também está em constante mutação. Hoje podemos ser tidos na conta de inferiores, amanhã de superiores. Todavia, quando atingimos condição elevada em termos de moral, quem nos nomeará ou até mesmo nos terá como amigos é o Cristo, entidade superior que sabe o que diz e que projeta-nos sempre para adiante, a uma nova posição cada vez mais perto daquele que tudo criou. Mas já vos chamo de amigos. E nós? Quando assim seremos? Que a gente falou, né? Ele é nosso amigo, ele considera a gente, mas o que a gente, que posição que a gente está realmente, né? Dentro dele. O que estamos fazendo hoje para aproximarmos esse tempo que pela lei um dia virá? Porque tudo o que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Essa é a perfeita condição da amizade superior, o amor incondicional. O verdadeiro amor não restringe nada. Coloca o seu amado em posição de igualdade. Educa, liberta. Esse é o estado que distingue seus discípulos. Ele tudo a eles revela, nada ocultava. Revelava, tudo ocultava, nada ocultava. Segundo a narrativa de Marcos, Jesus, sem parábolas, nunca lhes falava à multidão, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Aqui, confirmando as anotações dos discípulos de Pedro, ele diz: porque tudo que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Como conciliar essa informação com o que está mais adiante nesse mesmo Evangelho segundo João? Nele lemos: tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis compreender agora. Depreendemos, no estudo desses textos, que Jesus os amava de forma superior. A eles, tudo dava a conhecer, porém, eles nem tudo compreendiam. Faltava-lhes o entendimento superior. Nem tudo o que o Pai revelara a Jesus estava ao alcance de seus discípulos. O mesmo podemos dizer em relação à amizade. O Mestre declara amizade completa a eles. Porém, será que eles, no estágio em que se encontravam, podiam dizer ser amigos do Senhor? Fazendo ainda essa relação com o nosso momento atual, notamos que muita coisa também nos é revelada sem que tudo compreendamos. A codificação espírita nos traz informações de longo alcance. Será que temos estudado, desfazendo-nos de nossos interesses imediatistas, buscando assim um maior entendimento? As leis do Criador, perfeitamente ajustadas às necessidades de evolução, estão todas aí, a nos falar da perfeição de seu Criador. Será que temos tido a sensibilidade de enxergar nelas o perfeito atendimento da providência em nosso favor? Pessoal, por hoje, eu vou ter que parar por aqui. A gente pode até comentar esse texto na próxima reunião, porque, como vocês viram, eu tenho um compromisso daqui a 12 minutos. Eu tenho que me preparar para ele. Então, agradeço bastante a compreensão de vocês, peço desculpas por interromper assim o nosso estudo dessa forma hoje, mas na próxima semana a gente volta aí, se vocês quiserem, a gente volta nesse texto aí para comentarmos melhor, tudo bem? Então, muito obrigada a todos, fiquem com Deus e, se Deus assim o permitir, até a próxima semana que a gente vai estar aqui de volta. Beijinho, coração de todos, fiquem com Deus.